tecnológico que trabalha por você durante toda a noite de sono. Então imagina que você está dormindo e está sendo tratado. É o único colchão tecnológico que possui 20 tipos de massagens e 9 tratamentos de saúde. Agora você imagina você acordar com uma massagem relaxante. Nada daquele barulho do celular. Dormir, a gente dorme em qualquer lugar. Agora, repousar, a gente precisa de um colchão de qualidade. Sabe o que você vai fazer? Vai ligar agora no telefone que está aqui na sua tela. Você não paga a ligação, não paga o frete. Você vai adquirir um colchão tecnológico, mas vai pagar preço de colchão comum. É a sua chance de adquirir o que já era barato, ainda mais barato. Para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, terão uma condição especial no pagamento. Sonoquality, o colchão da saúde. A cada passo que eu der, a tua mão me guiará. Não se esqueça. Ataque dos Estados Unidos no Iraque mata um dos mais importantes generais do Irã e as autoridades do país já falam em vingança. Um incêndio em 2 apartamentos no litoral de São Paulo pode ter sido causado pelo superaquecimento de um celular que estava carregando. Comeu demais nas festas de fim de ano? Uma reportagem vai dar dicas de como desintoxicar agora no início de 2020. E na segunda parte da entrevista com o empresário Luciano Hang, ele fala sobre a polêmica participação nas últimas eleições. Agora no Mundial News. Olá, boa noite para você. Tensão internacional. Um ataque dos Estados Unidos em Bagdá, no Iraque, matou nesta quinta-feira Qassem Soleimani, chefe de uma unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã e um dos homens mais poderosos do país. O Pentágono confirmou o bombardeio e disse que a ordem partiu do presidente Donald Trump. Essa ação seria para evitar um ataque iminente do Irã aos Estados Unidos. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei, disse hoje que a morte do general vai dobrar a motivação da resistência contra os Estados Unidos. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, já disse que deve se vingar dos americanos. O bombardeio com drone aconteceu no aeroporto internacional de Bagdá e matou pelo menos 7 pessoas. Soleimani, de 62 anos, era apontado como o cérebro por trás da estratégia militar e geopolítica do país. Ele era muito próximo do Ayatollah Ali Khamenei e sobreviveu a diversas tentativas de assassinato nas últimas décadas. Veja agora outras notícias que foram destaques hoje no mundo no nosso Giro Mundial. Começamos o Giro Mundial desta sexta-feira com notícias da Turquia. Os deputados turcos aprovaram uma moção que permite o envio de militares à Líbia para dar apoio durante 1 ano ao governo de união nacional, reconhecido pela ONU e aliado da Turquia. O exército deve ajudar o chefe do governo de unidade nacional, Fayez al-Sarraj, que é confrontado por um poderoso rival, o marechal Khalifa Haftar.
Na segunda-feira, o ex-presidente da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, divulgou um comunicado de que está no Líbano. Hoje, a Interpol enviou uma ordem de prisão para o país. O aviso de busca internacional é emitido a pedido dos países membros. No entanto, não há acordo de extradição entre Líbano e Japão. Ghosn é acusado de má conduta financeira. Ele já foi preso 2 vezes entre 2018 e 2019. Na Indonésia, os deslizamentos e inundações já deixaram 43 pessoas mortas e mais de 190 mil habitantes foram levados para abrigos temporários. As fortes chuvas na megalópole de Jakarta, onde viviam quase 30 milhões de pessoas, transformaram vários bairros em terrenos dominados por carros virados e edifícios parcialmente destruídos. Os serviços de resgate anunciaram hoje uma operação para retirar os moradores dos bairros mais afetados que continuam bloqueados em suas casas. Na costa norueguesa, não ver o lago congelado nesta época do ano não é comum. Na manhã de hoje, os termômetros marcaram quase 19 graus positivos, um recorde para o período. De acordo com as previsões, o mês de janeiro deve ser o mais quente desde que há registro das temperaturas na região. E fechando o giro mundial, o diretor de cinema e vencedor de 4 Oscars, Clint Eastwood, conta a história real do herói injustiçado que acabou virando vilão para a opinião pública americana no filme. O caso de Richard Jewell. A trama serve para criticar o poder das autoridades e da mídia, impiedosa e implacável, quando quer incriminar alguém que considera perigoso. O filme deve estrear esta semana no Brasil. E mais uma notícia internacional: um homem armado com uma faca matou uma pessoa e feriu outras 2, uma delas gravemente, em um parque na cidade francesa de Villejuif, nos arredores de Paris. Antes de ser morto por agentes da polícia, o ataque aconteceu hoje por volta das 2 da tarde em um parque da cidade. O agressor, cujos motivos ainda não foram esclarecidos, tentou fugir depois do ataque e morreu ao ser atingido por disparos de policiais em uma cidade próxima. O homem morto é um morador de Villejuif que estava passeando com a esposa. Ao tentar defender a mulher, ele acabou sendo esfaqueado. Outro homem está gravemente ferido e a terceira vítima é uma mulher que sofreu ferimentos leves. A França vive sob ameaça constante de atentados e este último acontece alguns dias antes do aniversário dos ataques jihadistas contra a revista Charlie Hebdo e a um supermercado kosher em 7 e 9 de janeiro de 2015. O Ministério da Justiça e Cidadania informou hoje que a pasta e o Itamaraty estão inclinados a assinarem o pedido de extradição do empresário Eduardo Fauzi, acusado de ser um dos responsáveis pelo ataque à produtora de filmes Porta dos Fundos no Rio de Janeiro na semana do Natal. O homem viajou para a Rússia antes que fosse liberado o pedido de prisão feito pela Polícia Civil do Rio. Segundo o Ministério da Justiça, o pedido de deportação só será feito às autoridades russas no momento que o Tribunal de Justiça do Rio fizer o pedido de extradição. Este pedido exige a decretação da prisão ou uma condenação de pena privativa de liberdade pela Justiça. Um grupo de turistas foi assaltado em uma van em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, após fazer compras no Paraguai. A câmera instalada no veículo em que as vítimas estavam registrou o momento do roubo. As imagens mostram os 3 suspeitos armados aproximando-se da van, quando deram voz de assalto. Segundo o motorista, eles apontaram as armas para a cabeça de todos, inclusive para um bebê de 6 meses. O roubo aconteceu na noite do dia 30 de dezembro. O motorista da van foi obrigado pelos criminosos a dirigir até uma estrada de chão. O veículo foi escondido em um matagal onde os suspeitos procuraram pelos objetos de valor e dinheiro. A empresa responsável pela van de turismo informou que prestou auxílio às vítimas do assalto, que apesar do susto não ficaram feridas. A Polícia Civil está investigando o caso. Ainda hoje, você não pode perder a segunda parte da entrevista com o empresário Luciano Hang. Eu te espero, até já! Olá, povo de Deus! Eu quero falar com você que não tem tido um sono reparador, que acorda cansado, indisposto.
Eu quero que você preste muita atenção agora, porque eu vou falar sobre os colchões da Sonoquality, que é sono de qualidade. É um colchão tecnológico que trabalha por você durante toda a noite de sono. Então imagina que você está dormindo e está sendo tratado. É o único colchão tecnológico que possui 20 tipos de massagens e 9 tratamentos de saúde. Ele vem com esse controle maravilhoso que tem até despertador. Agora você imagina você acordar com uma massagem relaxante. Nada daquele barulho do celular. Você vai acordar sendo massageado. E essa mesma massagem vai te induzir ao sono profundo, que é o sono reparador. Porque é muito diferente. Dormir, a gente dorme em qualquer lugar. Agora, repousar, a gente precisa de um colchão de qualidade. Sem contar que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa, porque a gente passa 1/3 dormindo. Então é muito tempo. Sabe o que você vai fazer? Vai ligar agora no telefone que está aqui na sua tela. Você não paga a ligação, não paga o frete e não paga para receber aí na sua casa um especialista que vai te dar dicas para que você tenha um sono reparador. O melhor de tudo isso é que eu falo tantos tratamentos, falo de massagem, você deve pensar, meu Deus, mas esse colchão é caro? Não, porque ele sai direto da fábrica aí para sua casa. Não tem intermediário nem atravessador. Você vai adquirir um colchão tecnológico, mas vai pagar preço de colchão comum. Para você que é aposentado e recebe até um salário mínimo, é a sua chance de adquirir o que já era barato ainda mais barato. E digo mais, para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, terão uma condição especial no pagamento. Se você adquirir o colchão de casal, além de tudo isso que eu já falei, você vai ganhar 2 travesseiros tecnológicos. É o combo para dormir bem e acordar melhor ainda. Sonoquality, o colchão da saúde. Estamos de volta. O incêndio que destruiu 2 apartamentos em Santos, no litoral de São Paulo, pode ter sido causado por um aparelho celular que superaqueceu após ter sido deixado no carregador. Em relato aos bombeiros, os turistas que tinham alugado um dos apartamentos informaram que um deles deixou o celular carregando em cima de uma cama, o que fez com que o aparelho tivesse um superaquecimento que causou o incêndio. O prédio chegou a ser evacuado, mas ninguém se feriu. O Rio de Janeiro entrou hoje em estágio de mobilização devido às fortes chuvas. Segundo o Centro de Operações Rio, foram atingidos metros de chuva moderada para o acumulado em 1 hora em alguns bairros do Rio. Com isso, ruas da Zona Norte e da Zona Oeste ficaram alagadas nesta manhã. O estágio de mobilização é o 2º nível em uma escala de 5 e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Por causa da chuva, bolsões d'água se formaram nos 2 sentidos do Largo da Cancela, em São Cristóvão, na Estrada Velha da Tijuca, no Alto da Boa Vista, e também em 2 importantes vias de Campo Grande, Avenida Cesário de Melo e Rua Professor Castilho. De acordo com o clima-tempo, o fluxo de umidade que vem da região amazônica e chega ao sudoeste, associado a um sistema de baixa pressão, vão colaborar para espalhar muitas áreas de instabilidade sobre o Rio de Janeiro no fim de semana. A região serrana, atingida por um temporal na quinta-feira, pode ter mais chuva forte. Já está valendo o novo limite para compras de brasileiros em free shops dos aeroportos. O valor dobrou de $500 para $1.000. A partir de agora, o limite para compras de brasileiros em lojas francas de aeroportos e portos dobrou. O valor passou de $500 para $1.000 por passageiro. A decisão agradou quem desembarcou em São Paulo. Quando a gente esquece de comprar alguma coisinha lá fora, a gente acaba comprando aqui e levando muito mais, mesmo aquilo que a gente não precisa. Então foi maravilhoso. O governo, com mais essa medida, eu vejo que vem realmente a beneficiar aos transeuntes, aos usuários do aeroporto, da área principalmente internacional. Conhecidas como free shops, as lojas francas vendem produtos livres de tributos, como o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Sem o imposto, bebidas e eletrônicos, por exemplo, podem custar até 40% menos. A medida foi anunciada em outubro por meio de uma portaria e aumenta o valor apenas das compras nesses estabelecimentos. A cota isenta de impostos de compras de brasileiros realizadas no exterior continua a mesma, atualmente fixada em $500. Exagerou na comilança nas festas de fim de ano? Normal, né? Mas calma, que nossa equipe conversou com uma nutricionista que deu várias dicas para você reequilibrar o organismo nesse início de ano. Depois das festas de fim de ano, a culpa pelo exagero cai sobre muita gente. É comum exagerarmos na comida e na bebida.
Por isso, janeiro é marcado pela correria para reduzir o prejuízo à saúde. É um período culturalmente, né, que a gente vive e faz parte da nossa rotina. Como eu falei, ele é cultural. Então, não é o caso a gente fugir disso, né? Até que a gente prega hoje em dia que não, participem, né? Porque é um dos poucos momentos de hoje que a gente pode, às vezes, reunir a família, confraternizar e tudo mais. Contudo, é aquela questão que a gente comenta, é um período festivo e específico, né? Que ele não se propague aí por muito tempo, porque senão pode repercutir em algumas consequências. Voltar à rotina alimentar é o principal ponto para reequilibrar o organismo e ajudar na desintoxicação. A dica é exatamente que a gente consuma o máximo possível de alimentos in natura, que são alimentos que a própria natureza nos oferece. Então, o que é uma alimentação saudável? Uma alimentação mais próxima do natural, consumo de frutas, de legumes, de vegetais, consumo de água e evitar ao máximo os alimentos industrializados, né? Como bolachas, salgadinhos, alguns congelados que eles trazem uma facilidade, né, para consumo, para preparo e consumo, mas trazem danos ao organismo. E algumas dicas podem facilitar a limpeza do corpo. Começar a tomar mais água, começar a consumir frutas, consumir legumes, vegetais. Então são dicas simples para você incluir na sua rotina, porque não é uma festa de final de ano que vai te tornar doente, né? Então é uma rotina no ano inteiro que vai repercutir ou na sua saúde ou na sua doença. E é depois do intervalo que você confere a segunda parte da entrevista com Luciano Hang, um dos maiores empresários do Brasil. Até já! Olá, povo de Deus! Eu quero falar com você que não tem tido um sono reparador, que acorda cansado, indisposto. Eu quero que você preste muita atenção agora, porque eu vou falar sobre os colchões da Sonoquality, que é sono de qualidade. É um colchão tecnológico que trabalha por você durante toda a noite de sono. Então imagina que você está dormindo e está sendo tratado. É o único colchão tecnológico que possui 20 tipos de massagens e 9 tratamentos de saúde. Ele vem com esse controle maravilhoso que tem até despertador. Agora você imagina você acordar com uma massagem relaxante. Nada daquele barulho do celular. Você vai acordar sendo massageado. E essa mesma massagem vai te induzir ao sono profundo, que é o sono reparador. Porque é muito diferente. Dormir, a gente dorme em qualquer lugar. Agora, repousar, a gente precisa de um colchão de qualidade. Sem contar que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa, porque a gente passa 1/3 dormindo. Então, é muito tempo. Sabe o que você vai fazer? Vai ligar agora no telefone que está aqui na sua tela. Você não paga a ligação, não paga o frete e não paga para receber aí na sua casa um especialista que vai te dar dicas para que você tenha um sono reparador. O melhor de tudo isso é que eu falo tantos tratamentos, falo de massagem, você deve pensar, meu Deus, mas esse colchão é caro? Não, porque ele sai direto da fábrica aí para sua casa. Não tem intermediário nem atravessador. Você vai adquirir um colchão tecnológico, mas vai pagar preço de colchão comum. Para você que é aposentado e recebe até um salário mínimo, é a sua chance de adquirir o que já era barato ainda mais barato. E digo mais, para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, terão uma condição especial no pagamento. Se você adquirir o colchão de casal, além de tudo isso que eu já falei, você vai ganhar 2 travesseiros tecnológicos. É o combo para dormir bem e acordar melhor ainda. Sonoquality, o colchão da saúde. Estamos de volta. E você vai ver agora a segunda parte da entrevista exclusiva com o empresário Luciano Hang. Hoje ele fala sobre a polêmica participação nas últimas eleições. Confira. Entrando nessa questão política, né, o Luciano Hang esteve muito em evidência na última eleição, né, foi até cogitada uma campanha, uma possível candidatura, né. Até então era um anonimato, como eu acabei de até questionar. E veio isso à tona pela questão política, de repente, né? Por quê? Qual que é a justificativa disso? Olha, a Van tem 33 anos de história. Durante 30 anos eu me mantive atrás da Van. Eu sempre achei que quem tem que aparecer é a empresa e nunca o dono. Até fazendo um parênteses, saía muitos boatos de que de repente a Van era estrangeira e que era só uma coisa laranja. Mas isso era a intenção minha, que eu não me aparecesse. Então, passamos 33 anos, não é nos escondendo, mas fazendo o marketing da empresa. E eu sempre nos bastidores.
Há 3 anos atrás saiu o boato que a van era da Dilma ou do Lula, dos filhos do Lula ou da filha da Dilma. E aí a gente notou que estava havendo, as pessoas não queriam mais comprar nem na nossa empresa porque eram dessas pessoas. Aí eu tive que fazer uma campanha de quem é a van. E aí mostrar a minha cara, dizendo que a van é minha, que é do Brasil, que é dos brasileiros. E depois disso veio as eleições de 2018. E aí em janeiro do ano passado eu disse que eu ia ser um ativista político. Porque se nós, como empreendedores, não formos os protagonistas da política, quem era até então, era as pessoas, ou era guerrilheiro, ou era sindicalista, ou era pessoas que nunca fizeram nada na vida, né? Tu pega um Lula, por exemplo, a Dilma, pessoas que não sabem de fazer planejamento estratégico, não sabem de contabilidade, de débito e crédito, de lucro ou prejuízo, nunca geraram um emprego, nunca deram emprego para ninguém, nunca pagaram uma folha de pagamento, nunca pagaram uma duplicata. Como é que essas pessoas puderam chegar tão longe? Porque eles pregaram essa divisão de classe, esse preconceito contra o empreendedor, e eles conseguiram chegar lá por dessa forma. Agora é a nossa vez, dos empreendedores, dos empresários, sermos os protagonistas da política, tentar ajudar o país de maneira como voluntariado, sem nada em troca, né? Se eu estou hoje como ativista político, não quero nada para mim, nem para minha empresa. Tanto é que eu não vendo nada para o governo, não pego dinheiro do governo. Eu quero mudar esse país e ver um país como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como Singapura, países que geram riqueza, que geram qualidade de vida para os seus habitantes. É esse o meu sonho. Agora, quando você fala nossa, como empreendedor, né, a nossa vez também tem uma outra especulação, né, de uma futura possível candidatura. No início foi cogitado ali, você descartou, deu até uma entrevista coletiva na época que eu me recordo, né? Futuramente, existe alguma intenção disso? Não, olha, está garantido aí que em 2022 não serei candidato para nada, né? Vai ter agora 2020 prefeito. Eu quero também nem me posicionar politicamente por aquele, eu sempre digo, eu jogo campeonato nacional, né? Não jogo campeonato de municipal nem estadual. Então eu tentei me manter à parte nessas últimas eleições, não me envolvi no estadual, mas envolvi no nacional, porque eu entendo que nós temos que melhorar o país, né? Na minha cidade faço um trabalho, no meu estado falo com o governador, tento desburocratizar, simplificar, reduzir a máquina pública, mas vou ser um ativista político, um voluntário político, para fazer dos bons políticos os candidatos e as pessoas que tocam esse país. Começando por cima, vai direcionando melhor a coisa. Isso, muito. Esse ano foi uma mudança radical, né? Radical. E até queria questionar essa mudança, né, Luciano? A gente sabe, como você mesmo citou, que o Jair Bolsonaro foi você alavancou a campanha dele de uma maneira muito forte, né? Foi bem ativista realmente nesse sentido. Qual que é a tua avaliação hoje? Você está arrependido ou você acha que até o momento está... Não, eu estou muito feliz. Participei da campanha bravamente, eu acho que eu diria para você, porque eu não via nem para mim, nem para minha família, nem para minha empresa. Aliás, quando eu me tornei um ativista político, eu sabia que eu podia perder clientes, eu podia perder amigos, mas se nós não nos dedicarmos ao nosso país, nós vamos perdê-lo. Não, as pessoas, que o comunismo é uma coisa tão perversa que as pessoas não acreditam que existe. Só vai ver quando ele já está implantado no país. E depois de implantado, só com derramamento de sangue, como nós estamos vendo hoje na Venezuela, ou pior ainda, né, o que acontece em Cuba, que está lá desde 1960, outro pega a Coreia do Norte, que está lá desde 1950, que você não consegue mais sair disso. Eu digo, fica tudo drogado, como se fosse tudo uma grande cracolândia, onde as pessoas ficam acostumadas com aquilo tudo. Então, vai de cada brasileiro lutar pelo seu país. Você nota que os comunistas usam vermelho, não gostam do país. Eu acho que eles trabalham mais para outros países do que o próprio país que nós estamos. Você vê o que foi desviado de dinheiro nosso para outros países. Aqui não tem metrô do jeito que foi feito, aqui não tem porto do jeito que foi feito em outros lugares, rodovias e assim por diante. Então, as pessoas tiram dinheiro daqui, jogam para outros países, simplesmente por ideologias partidárias.
E nós temos que trazer tudo de volta para que nós possamos fazer o nosso país crescer, gerar emprego para toda essa população e todo mundo ter uma qualidade de vida que nós merecemos. Um país que nós temos, com o tamanho que nós temos, nós devíamos estar disputando os 3 primeiros lugares no mundo e não ser a última roda da carroça. Né? É por isso que riquezas naturais, né? Isso, nós temos tudo, nós temos clima, nós temos terra, nós temos população. Nós só não temos gestores públicos. Né? Durante muitos anos, usaram a máquina pública para escravizar a população brasileira através de bolsas misérias, como se o governo pudesse dar tudo para a população. E, na realidade, a população tem que trabalhar, tem que ganhar seus salários e tem que ter a independência de votar em quem ela quer. Por isso que a esquerda odeia a classe média e odeia muito mais ainda os empreendedores, porque são esses que têm pensamento próprio. O que eles gostam é da miséria, né? E quando a esquerda diz que gosta dos pobres, eles querem ver todo mundo miserável, dependente deles. É como se fosse traficantes de droga. No próximo bloco tem esporte com as informações dos clubes para você. Até já! Olá, povo de Deus! Eu quero falar com você que não tem tido um sono reparador, que acorda cansado, indisposto. Eu quero que você preste muita atenção agora, porque eu vou falar sobre os colchões da Sonoquality, que é sono de qualidade. É um colchão tecnológico que trabalha por você durante toda a noite de sono. Então imagina que você está dormindo e está sendo tratado. É o único colchão tecnológico que possui 20 tipos de massagens e 9 tratamentos de saúde. Ele vem com esse controle maravilhoso que tem até despertador. Agora você imagina você acordar com uma massagem relaxante. Nada daquele barulho do celular. Você vai acordar sendo massageado. E essa mesma massagem vai te induzir ao sono profundo, que é o sono reparador. Porque é muito diferente. Dormir, a gente dorme em qualquer lugar. Agora, repousar, a gente precisa de um colchão de qualidade. Sem contar que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa, porque a gente passa 1/3 dormindo. Então é muito tempo. Sabe o que você vai fazer? Vai ligar agora no telefone que está aqui na sua tela. Você não paga a ligação, não paga o frete e não paga para receber aí na sua casa um especialista que vai te dar dicas para que você tenha um sono reparador. O melhor de tudo isso é que eu falo tantos tratamentos, falo de massagem, você deve pensar, meu Deus, mas esse colchão é caro? Não, porque ele sai direto da fábrica aí para sua casa. Não tem intermediário nem atravessador. Você vai adquirir um colchão tecnológico, mas vai pagar preço de colchão comum. Para você que é aposentado e recebe até um salário mínimo, é a sua chance de adquirir o que já era barato ainda mais barato. E digo mais, para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, terão uma condição especial no pagamento. Se você adquirir o colchão de casal, além de tudo isso que eu já falei, você vai ganhar 2 travesseiros tecnológicos. É o combo para dormir bem e acordar melhor ainda. Sonoquality, o colchão da saúde. Estamos de volta e chegou a hora do esporte aqui no Mundial News. Não tem bola em campo, mas a correria continua fora dele. Confira agora as principais informações do vai e vem dos clubes e também tudo sobre a seleção pré-olímpica. A temporada dos campeonatos regionais brasileiros ainda não começou, mas o mercado da bola não para. O jovem meia Reinier do Flamengo pode ser vendido ao Real Madrid. Segundo o jornal Marca da Espanha, a oferta seria de 30 milhões de euros. O rubro-negro ainda não fechou a negociação. E o Goiás pode perder seu homem referência dentro de campo. Rafael Moura recusou mais uma proposta do clube e pode deixar de vestir a camisa esmeraldina neste ano. E o Atlético Mineiro contratou mais um reforço. Por meio de empréstimo, Léo Passos pode estrear pelo Galo agora em 2020. Já o Atlético Paranaense está com 8 novas peças até agora. Quem pode ajudar a completar a equipe é o atacante Felipe Viseu, que tem passagens por Grêmio e Flamengo e pode ser emprestado ao Furacão para a temporada de 2020.
E agora, falando de seleção brasileira, finalmente a equipe pré-olímpica está fechada. Depois de muitos problemas com a questão da liberação dos atletas para a competição, já que os clubes não são obrigados a disponibilizar os jogadores para as Olimpíadas, o técnico André Jardine conseguiu fechar a listagem que tinha o prazo final de entrega hoje. Para chegar aos 23 convocados, Jardine relacionou 51 jogadores e fez 6 listas para conseguir definir a equipe do Sub-23, que vai representar o Brasil. Os jogadores se apresentaram hoje à tarde na Granja Comari, realizaram exames médicos e já começaram os treinamentos. O Brasil viaja para a Colômbia no dia 16 de janeiro e estreia contra o Peru no dia 19. Você em casa sabe que pode acompanhar o conteúdo do Mundial News pelas redes sociais. No Facebook, procure por InterTV. No Instagram, o nosso endereço é @RedeMundialOficial. Uma ótima noite, um bom final de semana e até segunda!